Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família com Santa Ceia, que traz o tema O Senhor determinará a bênção. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Estamos felizes de estarmos aqui reunidos como igreja para juntos participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? Fazendo assim, renovando as nossas alianças com o nosso Deus, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Glórias a Deus. É uma satisfação estarmos aqui mais um mês, vencermos mais um mês na presença de Deus, vencemos mais um mês na presença de Deus e hoje vamos estar renovando a nossa força, a nossa aliança com Deus. Irmãos, é muito poderoso isso. Isso é muito poderoso, né? Então, por mais que pareça que é algo, né, simbólico, né, apenas simboliza, mas o poder no mundo espiritual, isso é uma legalidade poderosa. O mundo espiritual trabalha com legalidade, né? Poderíamos, de repente, como o dia hoje foi um dia muito corrido para nós, de todo mês, acho que hoje foi o dia assim, mais difícil para nós. Poderíamos de repente cancelar a Santa Ceia, botar para ser a semana que vem, mas e a legalidade, né? Igual a pastora falou, pastor Evanildo, vamos se esforçar, nem que começa mais tarde um pouco, caso, né, de doença. Hoje passamos o dia com o Miguel no médico, mas graças a Deus está aqui. Louvado seja Deus, já comeu, né? Já está ali brincando, já pintou, já desenhou. É assim que Deus trabalha, igreja. Tem que ter fé, né? Tem que ter fé, tem que ser corajoso, tem que ser comprometido. E olha aí, nós achávamos que ia começar tarde, começamos na hora certa. Deus é muito fiel, igreja. Deus é muito fiel, é muito fiel. Quando nós nos comprometemos, Ele fala: opa, então vem que eu vou te ajudar. Mas se você desiste na primeira tentativa, você perde a bênção, não é verdade? Então, glórias a Deus por todos que já estão aqui conosco, né? Nossos irmãos que estão presentes, todos que estão também online, estão conosco. Glórias a Deus pela vida de cada um de vocês. Convido vocês para ficarem de pé. Nós vamos estar louvando, aleluia, glórias a Deus, orando ao Senhor Jesus, louvando a Ele
por mais uma semana, glória a Deus por mais um mês. Vamos estar pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Vamos nos humilhar diante do Senhor, viu, igreja? Não temos motivo algum para nos orgulhar dos nossos feitos, né? Mas que nós possamos nos humilhar perante o Senhor, agradecendo a Ele, pedindo a Ele que nos dê mais um mês abençoado em sua presença, que Ele abençoe esse culto, que seja maravilhoso, que Ele receba, que Ele se alegre, porque o culto é para Ele, né? Então que nós possamos, aleluia, fazer com que o coração de Deus se encha de alegria com tudo que nós vamos ministrar para Ele nessa noite, amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, Tu és o Rei da glória, o Deus do impossível, Pai. Vale a pena Te servir, vale a pena ser fiel a Ti. Glórias a Ti. O Senhor é um Deus que permanece fiel, Pai. Tu és o Deus que não muda, Pai. O Senhor nunca mudou e nem mudará. O Senhor permanece bondoso, majestoso, glorioso, fiel. Aleluia, glórias a Deus. Tu és a própria vida, Tu és a própria verdade, Pai. Por isso nós Te amamos, nós Te glorificamos, Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tenha misericórdia de nós, Pai, seja conosco, receba todo louvor, toda adoração que nós vamos ministrar aqui nessa noite, Pai. Obrigado por mais uma semana, obrigado por mais um mês na Tua presença, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado no mês de março, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelas lutas também, Pai, porque nos amadurecemos com ela, Pai. Aleluia. Tornamos mais capacitados, mais maduros. A nossa esperança cresce, Pai, se renova, ó Deus. Por isso nós Te agradecemos também pelas provações, assim como nos ensina o apóstolo Paulo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Seja conosco, reja, Pai, este culto, conduza este culto nessa noite, que tudo venha a ser do Teu agrado, que tudo venha a ser para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, e que nós, aleluia, possamos agradar o Teu coração e que o Senhor, aleluia, possa ficar satisfeito, Pai, aleluia, por tudo que nós vamos ministrar ao Teu coração nessa noite. E nós Te pedimos, renova a nossa aliança contigo, Pai, aleluia. Queremos renovar a nossa aliança contigo e queremos sair daqui hoje mais forte, mais fortalecidos, e sair daqui como os valentes de Davi, Pai, que ia na frente da batalha. Glórias a Deus. Nós queremos sair marchando, Pai, corajosos e valentes para vencer mais um mês na presença do Senhor, porque por mais que seja maior que seja a dificuldade, Pai, maior é o Senhor que está na frente da batalha. Por isso nós já Te agradecemos, Te louvamos e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, fazer o nosso momento de louvor. Aleluia. Peço a você que está online, não deixe que as notificações do seu aparelho venham te distrair, tá bom? Se possível, vire aí a tela do seu celular para baixo, para que você não venha se distrair. Não deixe que o diabo venha roubar a sua atenção nesse momento precioso, que é o momento de nós falarmos com Deus, agradar o nosso Deus e receber dele a direção e as bênçãos que ele tem para cada um de nós, amém? Vamos louvar o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Estou procurando alguém que possa dar Aleluias. o descanso, a paz pra tua alma. Estou à procura dos aflitos e oprimidos. Ouça a voz de Deus. Eu tenho paz. Ele diz: eu tenho paz para te dar. Estou procurando. Estou procurando causas impossíveis. A resposta eu tenho em minhas mãos. Estou à procura que não há mais vida. Sim, meu Deus. Eu sou a sua ressurreição. Eu sou a sua ressurreição. Ele diz: Sobre si o rei.
Permaneça conosco, Senhor. Permaneça nessa casa. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Eu vou repetir: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós nos consideramos castigado por Deus atingido, afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que estava sobre Ele nos traz a paz, nos traz a paz. Eu te aliviarei. Entregue o seu fardo pesado a Ele nesta noite. Aleluia! Sim, Senhor. Tomai sobre si o meu jugo. Aprendei de mim, sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado, e eu te aliviarei. Eu te aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo. Aleluia. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado, e eu te aliviarei. 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 E eu te Oh, Jesus. Grande é o teu poder, ó Deus. Fiel, Senhor. Tu és maravilhoso, poderoso. eu te aliviarei. Aleluia, Jesus. Tu conhece, Pai, as nossas dores. Tu conhece o nosso fardo, Senhor. Queria que você colocasse as suas mãos sobre a pessoa que está ao seu lado. Aleluia. Que a sua mão seja a mão do Senhor. Sim, meu Deus. O seu trabalho é descansar no Senhor. Descanse, igreja. Ele não quer que você leve esse fardo pesado. Sim. Ele já levou sobre ele, lá na cruz do Calvário. Ele traz alívio essa noite para a sua vida. Oh, Ele traz alívio para você nesse dia. Você não pode carregar isso. Ele já carregou por você. É tempo de você lançar sobre ele. Lançar sobre ele. Cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele diz: eu, o Senhor, te aliviarei. Aleluia! Eu te aliviarei. Eu te aliviarei. aleluia, as palmas engrandece o nome de Jesus. Vamos continuar adorando o nome do Todo-Poderoso. Ele está aqui nessa noite, Ele está contigo. Você que está em casa, você que está ligado, você que está concentrado, você que está focado, creia tão somente, o Senhor já chegou aí na sua casa. Aleluia. Deus o Pai.
acima de tudo, acima de todos. Tu és o Cordeiro que foi morto por um sacrifício pra salvar o mundo. Servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor veio me salvar. Sol da justiça, Justiça, príncipe da paz, príncipe da paz, luta as nossas guerras.
não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, e Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo que perdeu. Só não se desespere. Sabe de tudo, Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue esta lágrima no rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo que perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus.
santa presença, para lhe agradecer, Santo Pai, por mais esse dia que nos concedeu a vida com saúde, lhe agradecer pela alimentação material que o Senhor nos proveu, e especialmente, Santo Pai, espiritual que o Senhor está nos provendo, ministrando neste momento. Quero lhe pedir, Santo Pai, que através do seu Espírito Santo restaure a saúde do seu pequeno adorador, o Miguel Gomes, e sim a todos os pequeninos, os que estão acamados, os que estão encarcerados. Leve perseverança, coragem a eles. E te peço, Santo Pai, que neste momento, através do seu Espírito Santo, use seu servo, Evanildo Gomes, para que ele possa nos transmitir a sua palavra com clareza, onde todos nós possamos ouvir, entender e discernir sobre elas. Principalmente nesse dia, Santo Pai, que é um culto especial, que é da Santa Ceia. Não merecemos nada do que te pedimos, pois somos errantes, somos pecadores. Por isso lhe pedimos perdão pelos nossos erros, nossos pecados, que são muitos. Mas toda a glória, a honra e o mérito é do justo, do seu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, irmão Sérgio, glória a Deus. Deu uma falhada no microfone, mas consegui ligar em tempo aí. Acho que vocês não pegaram o finalzinho da minha oração e nem o começo da sua. É que na hora do louvor, acho que eu bati palma aqui, e aí deve ter falhado a bateria, mas consegui. Como ele é digital, né, uma vez que ele desliga, ele tem que ligar de novo, mas graças a Deus consegui perceber, né? Senão terminava o culto, já pensou? Glória a Deus. Então, igreja, como já falei, o tema de hoje é: o Senhor determinará a bênção, né? O Senhor determinará a bênção. É um tema muito poderoso, mas quando fala que o Senhor determinará a bênção, não é de qualquer jeito que o Senhor vai determinar a bênção em nossas vidas. Amém, igreja? Não é de qualquer jeito. Tem muita gente aí com a vida largada à toa, né? Descomprometida, mas quer a todo preço que o Senhor determine a bênção dele em sua vida. Igreja, não adianta fazer voto, não adianta fazer campanhas e campanhas e campanhas e campanhas, sacrifício de tolo, porque quando tem sacrifício e não tem comprometimento, fidelidade, mudança, transformação, aí se torna sacrifício de tolo. Não é verdade? Então não adianta fazer sacrifício, né? Tem umas igrejas aí que é cheia das campanhas, e o pastor arranca dinheiro de tudo que é lado, né? E fala que quem dá mais vai receber mais, e aquela coisa, e envelope para lá, envelope para cá. Igreja, toma muito cuidado com isso, né? Eu estava conversando outro dia desse com uma pessoa que é espírita, né? E ela falando que lá no centro espírita o povo está indo, tem cristão lá que está indo atrás de cura, indo atrás de prosperidade, está indo lá. Sabe por que isso? Por causa desses movimentos neopentecostais aí, irmão Sérgio. É muito movimento, é muito oba-oba, é muito, sabe, muita gente rodando, sapateando, e profetada daqui, profetada de lá, e você olha a Bíblia, nada, os caras não abrem Bíblia não. Os caras já começam o culto revelando e da porta, sabe? Não abre Bíblia, não prega a Bíblia. A maior profecia está aqui, ó. Está aqui, o Apocalipse está aqui, ó. Tudo que nós vivemos hoje, tudo que passamos hoje, as dificuldades, tudo, está tudo aqui. A maior profecia é a palavra de Deus. Estão trocando a palavra de Deus por esses movimentos aí, revelando chaves e chaves e chaves, e as pessoas não vê acontecer nada. Fica ali 2, 3 anos, fala: ô pastor, Deus usou o pastor para falar isso e não aconteceu. Deus falou que eu ia casar com a fulana e eu não casei, né? Mas será que foi Deus que falou que ia casar com a fulana? Será que foi Deus que falou que ia casar com o pastor? Aí mulher que está lá esperando, Deus falou que eu vou casar com o pastor, ou com o filho do pastor, né? E aí não acontece nada. E muitas vezes chega até a acontecer porque forçaram uma situação, forçaram para que acontecesse.
E aí pouco tempo depois começa a dar tudo errado aquele casamento ali. Aí falou, mas Deus não falou? Que ia juntar, que ia fazer, que ia casar, que ia unir? E por que agora deu errado? Não foi Deus que falou, né? Foi o falso profeta que falou. Então, igreja, vamos entender hoje esse tema. O Senhor determinará a bênção, mas como é que Ele vai determinar? Porque se Deus não determina a bênção, ninguém consegue. Se Deus não determinar a bênção, você pode arrumar 3, 4 trabalhos. Você pode arrumar 3 trabalhos para trabalhar, um no turno da noite, um no turno da manhã, um no turno da tarde. Você fala, agora eu vou prosperar. Estou com 3 empregos. Você vai ficar doente. Você vai ganhar os 3 salários das 3 empresas, dos 3 trabalhos. Esse dinheiro vai voar e você não vai ver. Porque quem determina a bênção é Deus. Os 3 trabalhos vai te afastar de Deus. Te afastar talvez mais de Deus, né? Porque às vezes a pessoa já está afastada e por isso ela fala, agora eu sou capaz, eu consigo, eu vou abraçar tudo e eu vou trabalhar disso, eu vou fazer bico daquilo e eu vou arrebentar. E a pessoa não prospera, não vai. É um levante daqui, é um levante no trabalho, é um levante na faculdade, é um levante no meio da família, é um levante no casamento. E a pessoa fala, mas como assim? Por que eu não consigo prosperar? Porque quem determina a bênção é Deus. Eu, pastor Evanildo, não tenho o poder de determinar a bênção na minha vida. Eu não tenho o poder. O que eu posso é me esforçar para obedecer à vontade de Deus, às leis de Deus, e fazendo assim, aí agora o Senhor determina a bênção na minha vida, porque Ele olha e vê a fidelidade, Ele fala, agora eu vou prosperar, e é Ele quem determina a bênção. Isso é no mundo espiritual, nós não vamos ver. Na hora que Deus diz assim, vou determinar a bênção agora estou determinando a bênção na vida do fulano. Olha, quando Deus determina a bênção na vida do fulano, olha, nem o pneu do carro fura. Assim, no sentido de falar o quanto Deus protege. Enquanto tem gente passando luta com pneu que fura, o pneu do cristão nem fura. Estou dando exemplo aqui, tá, pessoal? Do tanto que a bênção de Deus flui na vida do cristão. O ímpio está lá, ou então o crente descomprometido, com a vida toda errada, que fala, tudo ele fala que é que tem. Fala, mas fulano, mas você é cristão. Não, mas o que é que tem? O que é que tem? Um tal de que é que tem, que entrou no meio das igrejas agora. Tudo pode. Porque eles acham que sua graça é o suficiente para salvar. Não, nós somos salvos pela graça, não é mais pela lei e tal. E gente, a torta é direita. Pecando, aprofundada no pecado. Fala que nada, a salvação é garantida. Muita gente vai ser pego de surpresa. Muita gente atribulada. Famílias atribuladas. Famílias em pé de guerra. Famílias destruídas. E com a capa de família bem-sucedida, de família santa. Mas Deus, igreja, aleluia, quando Ele vê a fidelidade daqueles que se esforçam, perfeito ninguém vai ser, santo ninguém vai ser, né? Santo igual a Deus ninguém vai ser. Apesar de Deus nos considera como santo, aquele que é separado do mundo, separado do pecado, Deus chama de santo, os meus santos. Mas nós nunca vamos ser perfeitos igual a Deus, nunca vamos ser. Mas quando Deus vê o seu desejo de se comprometer, o seu desejo de se separar, o seu desejo de se santificar, Deus fala, eu vou ajudar o meu filho, eu vou ajudar minha filha. E ele vai conseguir ser fiel, ele vai conseguir sair do vício, ele vai conseguir sair da pornografia, ele vai conseguir sair da mentira, do engano, ele vai conseguir sair. E Deus ajuda, a pessoa consegue. E aí uma vez que a pessoa consegue, Deus agora determina a bênção. Aí só vê, rapaz, aquele irmão, olha isso, a vida dele, o irmão estava numa prova lascada, de uma hora para outra, o irmão agora, tudo que ele faz prospera, tudo que ele faz dá certo. Arrumou um emprego aí, quando for agora já aconteceu outra bênção, aí o irmão já trocou de carro, aí o irmão já isso e tal, e aquela coisa toda, né? E aí você não entende como é, aí você fala que foi de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra, o irmão está pagando o preço, às vezes, ó. O irmão está pagando o preço já faz tempo, só que ninguém vê.
O povo é cheio de querer abraçar quem está na bênção, né? Quem chega de carro novo, quem chega com a roupa nova, o povo é cheio de abraçar. Olha lá o doutor fulano, olha lá a doutora fulano, olha lá o irmão abençoado, olha lá o próspero lá. O povo é cheio de bajular, né? Mas o irmão que está lá na prova, ninguém quer nem saudar com a paz do Senhor, né? O irmão está lá na prova lascada, mas está na fidelidade com Deus. Aí parece que é invisível, ninguém vê o irmão. Ninguém vê o irmão. Todo mundo quer estar perto daquele que é o doutor, que é o bambambam, que é o próspero, né? Porque acha, não, vou colar nesse irmão, que esse irmão é bênção pura, colar no irmão aí, que o irmão é abençoado. A unção dele vai passar para mim, né? Já vi a gente falar assim, não, vou colar nesse irmão aí, vai que a unção dele passa para mim, essa unção da prosperidade passa para mim. Irmão, não adianta, né? Então vamos entender essa palavra, esse tema. A palavra está muito poderosa, irmão, está muito poderosa, fiquem até o final, porque vocês vão ver o quanto essa palavra é poderosa, quando Deus garante, quando Deus diz que prospera, que abençoa, Ele abençoa mesmo, igreja. Deus não mente, o nosso Deus não mente, né? Nós lemos ali em Malaquias, que Ele diz, eu, o Senhor, seu Deus, não mudo. Ele diz que Ele não muda, né? E Ele não, muito menos mentir, né? Ele nunca vai mentir. Então vamos ler a nossa introdução, que diz assim: a obediência gera bênção e desobediência gera maldição. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. É uma frase bíblica que está presente no capítulo 28 de Deuteronômio. Amém? Já nós vamos ler Deuteronômio para a gente ler, a gente vê essa frase aqui, né, citada lá em Deuteronômio, capítulo 28. Então vamos continuar lendo aqui a nossa introdução. Moisés descreve uma série de maldições que sobreviriam ao povo caso eles se afastassem dos mandamentos divinos. Olha que tremendo isso aqui, viu, igreja? Olha que tremendo isso aqui, né? Deus já tinha me dado a palavra, né? E quando eu fui ali montar o YouTube, né? Que aí eu monto, né? Faço a montagem tudo certinho. Os cartazes da abertura, né? Das redes sociais e tudo. E aí vem o do dízimo, que a gente vem e encaixa também. E geralmente o versículo eu pego depois, né? E eu coloquei ali, quando o Senhor me deu ali a palavra em Malaquias, né? Eu não consegui ter o discernimento que estava tão casado com a palavra. Você percebe? O quanto está casado com a palavra ali, a palavra que fala ali do afastamento de Deus, né? Em Malaquias, Deus fala do povo que se afastou dele, né? E você vê aqui Moisés descrevendo aqui em Deuteronômio, né? Uma série de maldições que sobreviriam ao povo caso eles se afastassem dos mandamentos divinos. Então, desde pragas e doenças até derrotas militares, né? Fome, escravidão, né? Tudo isso aqui, Deus falou para Moisés que sobreviria sobre o povo, se caso eles se afastassem de Deus. Tem gente que é cheio de dar uma desviadinha, cheio de dar uma escapadinha, né? Não vou pedir licença para Deus e vou dar uma escapadinha, vou dar uma fugidinha, vou dar uma distraidinha, vou dar uma relaxadinha. É numa dessa aí que vem essas maldições. Olha, uma vez que as maldições vêm, para se livrar delas é difícil, viu? Por causa das consequências. Toda maldição, todo pecado, ele tem uma consequência. Então você pode pecar agora e se arrepender agora. Deus perdoa agora. Mas a consequência vai demorar para pagar. Se for uma ferida no corpo, vai demorar para cicatrizar, né? Se for prejuízo financeiro, vai demorar para se recuperar de novo. Então percebe que não dá para vacilar, não dá para se afastar de Deus por um segundo, não dá, né? Então ele fala aqui, desde pragas, doenças, até derrotas militares, né? Lutas, né? Aqui a gente lutas no trabalho, né? Enfim, né? No mundo espiritual, de todos os sentidos aqui, né? Derrotas, né? Nas lutas, fome
e escravidão, porque o diabo escraviza. Uma vez que você peca, você agora vira escravo do pecado. O diabo fica te oprimindo, que ele teve legalidade para isso, e se torna escravo do diabo, escravo do pecado, né? Então o texto retrata um panorama sombrio das adversidades que aguardariam aqueles que escolhessem o caminho da rebelião contra Deus. Então são escolhas que nós fazemos. Cuidado com as escolhas, cuidado com as escolhas, porque uma vez que você escolheu, a consequência daquilo que você escolheu, ela não erra. Se tem uma coisa que não falha, é a lei da semeadura. As consequências, elas não falham, né? Mas se também escolhermos obedecer, você pode ter certeza que as consequências, as benevolências, né, vão acontecer na vida daqueles que escolherem obedecer ao Senhor. Então o texto descreve também que a obediência resulta em bênção e vida, né? A obediência resulta em bênção e vida. Há, contudo, uma falsa obediência ou aparência de santidade tão perigosa quanto a desobediência. Então tem muita gente aí, né, que tem uma vida fanática, né? Tem uma vida de fanático, mas ele está correndo perigo tal quanto aqueles que vivem na desobediência, porque ele se apega àquilo que, né? Ele se apega, eu não vou usar mais brinco, eu não vou mais pintar unha. Aí aquela que a mulher fala assim, agora só vou vestir vestido varrer no chão, né? Aí aquele fala, eu não vou mais, o homem fala, eu não vou mais usar uma bermuda, só vou usar calça comprida, né? E vai se apegando, e ele jura que ele está vivendo uma vida santa. Ele jura que ele está vivendo uma vida de obediência, só se for obediência aos homens. Mas é a obediência a Deus, né? E aquilo que o Senhor... E o coração, como é que está? Que a palavra nos ensina, acima de tudo, guarda o coração, né? Então, há, contudo, uma falsa obediência, né? Falsa obediência ou aparência de santidade tão perigosa quanto a desobediência. Muitos têm confundido e oprimido os filhos de Deus com ideias fanáticas e fora do contexto divino. Então tome muito cuidado com os dogmas, com as doutrinas de homem, porque isso não salva ninguém e não aproxima ninguém de Deus. Amém? Então vamos já ler aqui Deuteronômio. Vamos lá, já ler aqui a passagem de Deuteronômio. Nós vamos ler Deuteronômio 28, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim, essa passagem aqui, né, do versículo 1 até o versículo 8, ela fala das bênçãos da obediência. Então eu quero que os irmãos prestem bastante atenção na promessa de Deus aqui. Aqui é Deus prometendo a bênção para os obedientes. E isso aqui não foi só para o povo que saiu do Egito para entrar ali na terra prometida, não. Isso é até para nós hoje. Essa promessa é para nós hoje também, igreja. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Olha que promessa poderosa. O Senhor, seu Deus, os colocará muito, não é um pouco, é muito acima de todas as nações da terra. Aí no 2 ele diz: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. E aí agora ele começa a deslanchar as promessas aqui para os obedientes, ó. Versículo 3: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo.
Ou seja, quem trabalha na cidade, no trabalho braçal, né, na indústria, na produção, sei lá, quem trabalha na cidade serão abençoados. Ó, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Ou seja, quem trabalha no campo, né, na agricultura, no plantio, na criação de animais, serão também, né, abençoados. Olha que promessa poderosa. Mas ele diz aqui, essa é a promessa para os obedientes, para aqueles que obedecerem ao Senhor, o seu Deus, né? Aí o versículo 4, outra promessa: os filhos do seu ventre serão abençoados. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Falando aqui da mãe, né, da mulher, o fruto do ventre da mulher, né? Ter filhos saudáveis, né? A mulher que engravidar e ter filhos saudáveis, né? Encher e multiplicar, né? Aí ele diz assim: como também as colheitas da sua terra. Olha isso, fala o fruto do ventre, né? Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. Olha isso. E os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Tudo isso vai frutificar. Olha isso, né? Se você cria ali, né, bezerros, né, galinha, bois, porco, sei lá, né, ovelha, carneiro, né? O Senhor promete aqui que eles vão prosperar, que eles vão multiplicar. Olha isso. Aí o versículo 5 diz: a sua cesta. Aí aqui a gente entende que é armário, né? Hoje essa cesta aqui está falando de armário, da despensa, da geladeira, né? E a sua cesta, a sua amassadeira, né? A amassadeira é onde você produz, você que trabalha em casa, você que, né, sei lá, de repente você faz algo para vender, faz marmita para vender, né? Produz alguma coisa, a sua amassadeira, né, serão abençoadas. No versículo 6, outra bênção: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Olha que bênção poderosa. O Senhor diz que Ele concederá que seja derrotados os nossos inimigos, né? Diante de nós serão derrotados nossos inimigos, aqueles que nos atacarem, né? Aí ele diz: virão os inimigos, né? Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Olha que tremendo, que promessa poderosa. Ou nós cremos ou nós não cremos nisso aqui. Versículo 8: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros. Mais uma vez falando de celeiros aqui, ó. O Senhor, aqui onde você armazena, né? O Senhor enviará bênção aos seus celeiros, e tudo o que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Tremendo isso aqui, não é? Tudo que as mãos, olha, tudo que você for produzir, tudo que você pensar, né, tiver o direcionamento ali, fala: vou fazer tal coisa para vender, vou trabalhar disso, vou trabalhar daquilo, vou colocar um currículo na empresa tal. É tudo direcionamento que Deus dá. Não é à toa, não. Você tem um direcionamento, você fala: olha, senti de colocar um currículo na empresa tal, pum, você coloca. Ah, senti de fazer tal coisa para vender, bolo para vender, mas seja for vender caneta no farol. Se Deus der um direcionamento, confia no direcionamento de Deus. Que às vezes você acha que você vai ter que virar gerente de uma multinacional. Aí Deus fala: rapaz, eu quero que você saia na frente, eu vou te honrar, você vai trabalhar para ninguém não, rapaz. Você não vai ouvir, não vai ter que ficar aguentando saco de chefe não, rapaz. Vou te prosperar, você vai ter teu negócio. Nós temos que crer na direção de Deus. Está aí a pastora Camila aí, né? Que tinha um currículo maravilhoso aí, um currículo forte, onde batia o currículo dela, era aprovado, né? No RH, né, como psicóloga, trabalhou por muitos anos, trabalhou no RH de usina, né, de indústrias e tudo mais, né? E ela, um currículo dela, ela poderia muito bem trabalhar numa empresa e ganhar bem e tal, ganhar um salário legal, de repente vir até um gerente de uma empresa. Ela tem potencial para isso, né?
Mas o Senhor, ela não pegou as vagas que veio para ela, porque ela se apegou no que Deus disse. Deus falou: olha, eu tenho um negócio para você. Eu vou te dar a direção e você vai pegar a direção que eu te dei e eu garanto a bênção na sua vida. E você não mais trabalhará para você e não mais trabalhará para o homem. Foi isso que Deus falou para ela, que ela não ia trabalhar nem para ela e nem para o homem. Que às vezes você não trabalha para o homem, mas você trabalha para si. E Deus falou para ela que ela não ia trabalhar mais para o homem e nem para ela, ele ia trabalhar para ele. E cada pessoa que aparece para a doutora Camila e para a pastora Camila são pessoas que Deus coloca. E tem coisa que é assim, desafio, e ela fala: Senhor, se o Senhor mandou, o Senhor garante, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me dar o discernimento, né? O Senhor vai me dar sabedoria, né? Muitas vezes casos que já vêm de outros profissionais, o Senhor manda para ela e fala: filha, está na tua mão. E ela confia, e o Senhor é quem garante a vitória. Amém, igreja? E o Senhor tem prosperado, né, a doutora Camila. Por quê? Debaixo da obediência e da direção que o Senhor tem dado. Debaixo de uma promessa, ela rejeitou empresas que pagariam bem para ela. Ela rejeitou, e hoje Deus tem honrado, né, a fé e a obediência, né, da doutora e da pastora Camila. Então isso é tremendo, igreja. Vamos ler mais aqui, vamos ver a continuidade aqui, né, de Deuteronômio, onde fala aqui também da maldição da desobediência, né? Vamos ver isso aqui, ó, poderoso. Aí eu li até o 8, né? Nós vamos ler aqui, ó, Deuteronômio capítulo 28, a partir do 15 a 21, ó, que diz assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, eu sou, o Senhor ao seu Deus. Ele sempre fala o Senhor ao seu Deus, né? Ele sempre afirma que ele é o Deus do povo, né? Do povo de Israel, do povo que ele estava libertando ali do Egito, né? Ele sempre afirma: olha, eu sou o seu Deus, confia em mim, né? Então ele fala: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Igreja, só uma pausa aqui, antes de falar as maldições, só uma pausa aqui. Deus estava exigindo algo demais para o povo aqui? Ele estava pedindo, né, para o povo obedecer e o povo seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos. O povo já fazia isso, só que aos seus servos, aos seus chefes, né? Aos seus donos, né? Porque eles eram escravos. Então eles estavam ali no Egito sendo escravo, e eles obedeciam. Se eles não obedecessem, o chicote era lascado neles. Então eles tinham que obedecer para eles poderem ter o trabalho, eles poderem comer, ter os benefícios ali que os donos deles, né? Os reis, os chefes lá, né? Davam para ele os benefícios, as cebolas, as comidas bem temperadas, né? As carnes, né? Enfim, o pão, o trigo, né? Eles tinham que se submeter à obediência, né? Seguir ali as diretrizes, né? Que eram decretadas para eles, ordenadas para eles, ensinadas para eles, né? Se escorregasse, o chicote era pesado, não tinha perdão, não. Ali não tinha graça, não. Hoje nós vivemos pela graça, mas ali não tinha negócio de graça, não. Era chicote mesmo. Era chicote. E Deus estava pedindo para eles ser o que eles eram ali para os seus chefes. Deus estava pedindo para ser com ele.
Então Deus não estava pedindo uma coisa que o povo, né, nunca teve, nunca foi cobrado do povo, né? Eles se submetiam a líderes e agora Deus queria que eles submetessem a Deus, né? Então, aí ele diz aqui no 16, né? Agora ele fala que as maldições que sobreveriam, como é que fala? As maldições que cairiam, né? Cairiam sobre eles, né? E as maldições que atingiriam o povo, né? Aí ele diz aqui no 16: vocês serão amaldiçoados. Amaldiçoado, igreja. Olha a palavra aqui, ó, poderosa. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Você vê que é o contrário que fala lá em cima, né? Lá em cima fala abençoado na cidade e no campo. Aqui o Deus fala aqui, ó: vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. No 17: a sua cesta e a sua maçadeira serão amaldiçoadas. No 18: os filhos do seu ventre serão amaldiçoados. Olha isso. Como também, não só dos filhos, ó, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os carneiros do seu rebanho também serão amaldiçoados. Tudo o contrário, igreja. 19: vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Olha isso. Aí no 20 diz: o Senhor enviará sobre vocês maldição. Isso aqui, igreja, não é maldição que vem da parte do inimigo, não. Isso aqui não é luta, não. Isso aqui é maldição vinda da parte de Deus. O Senhor mesmo castiga. O Senhor mesmo é que castiga, né? O Senhor enviará sobre vocês maldições, né? Confusões e repreensões, e em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Ao mal que praticaram de se esquecerem de Deus. Quantas pessoas têm se esquecido de Deus? Quantas pessoas se esqueceram de Deus? Aí ele bota a culpa no pastor. Ah, porque o pastor me machucou. Ah, porque o pastor me feriu. Ah, porque o presbítero, o porteiro, a irmã fofoqueira, sabe? A gente sai, igreja, o que tem de pessoas feridas, que pessoas feridas, né, que já passaram, né, por nós, né, e a gente procurou entender, mas tem pessoas que preferem carregar a culpa, a mágoa, o ressentimento, né? Preferem carregar o ressentimento, a falta de perdão, do que se libertar, sabe? E nós temos, igreja, quando nós buscamos a Deus e, né, nos filiamos a uma denominação, nós temos que olhar para o alvo que é Cristo. Eu vejo muita gente idolatrando o pastor. Ah, porque meu pastor é uma bênção, meu pastor é um querido. Ah, meu pastor é um homem de Deus. Acho que meu pastor, nem solta pum. Tem gente que idolatra tanto o líder, que ele acha que é um homem perfeito, e no dia que o pastor, que ele pegar o pastor numa falha, ele pronto. Aí para ele, ninguém mais é santo, a igreja não presta mais. Eu achei que essa igreja é uma igreja santa, mas olha lá, até o pastor que eu botava tanta minha fé nele, está aí o erro, botou a fé no pastor. Se botasse a fé no que rege a igreja, né? Naquele que é o noivo, se botasse a fé no noivo, jamais ia se decepcionar, né? Mas coloca a fé em pessoas, aí a pessoa vai se frustrar, e uma vez que você se frustra, aquilo pode virar um câncer na sua vida. E se vira um câncer na sua vida, Deus não pode te abençoar se você ainda não se acordar, se voltar para Deus, porque Deus não é culpado dos erros do homem. Deus não é culpado dos erros do homem.
E o povo tem mania de botar a culpa em Deus, de ficar de mal de Deus por causa da maldade do ser humano, né? Tem pessoa que está lá, o filho está rebelde, o filho, aí Deus permite que aconteça algo de mal, né? Com a pessoa, aí a pessoa vai lá e se revolta com Deus. Deus, eu também não quero mais saber esse negócio de ser crente não, porque eu estou na igreja de domingo a domingo, e o Senhor permitiu que o meu filho sofresse tal situação, então também agora, eu já vi mãe falar isso, se revoltar com Deus porque o filho foi preso, sendo que o filho, Deus está falando, e o filho não quer saber de Deus. O filho não quer saber de Deus, ele acha que a mãe dele estando na igreja orando, ele pode fazer o que ele bem quer da vida dele. Aí no dia que Deus pega para tratar, aí agora a pessoa, a mãe que mimava, agora quer se revoltar com Deus. A gente vê muito isso, né? Então nós temos que ter todo cuidado, igreja. Nós lemos aqui o versículo, já lemos o 21, falta o 21, né? Aí no versículo 21 diz aqui, o Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Olha isso, igreja. O Senhor encherá, é o Senhor que encherá. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Aqui está falando de um Deus que tirou o povo da escravidão para ser um povo independente, dono das suas próprias vidas, entre aspas, né? Porque eles eram, o dono deles era o Senhor, né? Mas era o Senhor que ia cuidar dele, um Senhor justo, um Senhor bom, né? E ele diz aqui, né? Que se o povo não obedecesse, né? Se o povo não obedecesse, todas essas maldições sobreviriam, ele mesmo enviaria todas essas maldições para as pessoas. Aí eu te pergunto, será que isso hoje não existe? Será que essas maldições hoje, Deus retirou as maldições? Não, tá andando torto lá, mas eu vou continuar abençoando, tá tudo certo. Não, igreja. Aí o sacrifício de Jesus ficaria banal, ficaria banalizado. É como se Deus não amasse o filho dele. Vai lá carregar os pecados desse povo aí, que eles vão continuar pecando mesmo, mas pelo menos você foi lá, fez sua parte. Não, igreja. Quando Deus disse assim, quando Deus entregou tudo, todo o poder, a glória, o poder foi entregue a Jesus, não foi à toa não. Ele falou, por causa disso aqui que você teve que passar, eu vou te entregar tudo. Ninguém chegará a mim se não for por você. Ninguém chegará ao Pai se não pelo Filho. Ninguém consegue chegar a Deus se não reconhecer o que o Filho sofreu. Amém, igreja? Então, por mais que Jesus, ele clamou ali, pediu, Senhor, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, livra-me de passar por isso. E a Bíblia diz que Deus não conseguia nem olhar para Jesus, porque o sofrimento era muito grande, mas também não poderia deixar de acontecer, porque senão estaríamos debaixo da maldição, e para que aquilo fosse consumado, Deus não pôde livrar Jesus de passar por tudo aquilo ali. Amém, igreja? Vamos para o quarto banner aqui, onde eu fiz um resumo aqui, né, da obediência, dos benefícios da obediência, e fiz um resumo aqui também das maldições da desobediência, né? Um resumo de tudo de toda a passagem que a gente leu aqui. Deixa eu tomar um pouco de água. Então, igreja, não tem essa de ficar fazendo sacrifício, um monte de campanha. Não que a gente não possa fazer uma campanha. A gente pode fazer campanha para se santificar com Deus, né? Em prol de uma bênção. A gente pode sim, isso ajuda. Mas se não tiver obediência, separação, mudança de vida, separação que eu falo, separado do pecado, separado do mundo, não querer se moldar aos padrões do mundo, cristãos que querem viver igual o povo do mundo. Fala, pô, mas o ímpio pode ir lá tomar uma cervejinha final de semana, pode ser boêmio, por que eu não posso? É socialmente, não, igreja.
Não. Ou você se separa de uma vez do mundo, ou você fica no mundo de uma vez. Deus não aceita um pé lá e outro cá. Deus não aceita. Em cima do muro, Deus não aceita. Senão eu sairia do sertanejo aí e ficava hoje aqui pregando no púlpito, cantando louvor, e amanhã, nos final de semana, nas rodinhas de churrasco, tá lá eu cantando as boemias, tá eu cantando a música sertaneja. Senão eu continuaria também, né? Mas nós tivemos que nos separar literalmente do mundo. O nosso filho não participa de carnaval, não participa de festa folclórica, nosso filho não festa junina, nosso filho não participa. Nós temos que ser separados. Então não é você fazer sacrifício sem comprometimento, sem obediência. Você sendo obediente já é o bastante para Deus te prosperar, para Deus te abençoar, né? Benefícios, bênçãos da obediência. O resumo é prosperidade, saúde, vitória sobre os inimigos, fecundidade, né? Fecundidade, satisfação pessoal, né? Os seus desejos. Aí você deseja ter uma roupa boa, aí você deseja ter um carro bom, aí você apresenta para Deus e Deus, né? Isso aqui são coisas pessoais que Deus te faz você, né? Ter satisfação, comer uma comida boa, né? Então tudo isso é bênção da obediência, ó. Satisfação pessoal, né? Liberdade, você ser uma pessoa livre, né? Você não ficar ali. Tem gente que diz que é abençoado, mas é escravo do trabalho, é escravo do chefe, é escravo de um monte de coisa, escravo de um vício, né? Tem até dinheiro, mas só que é escravo de um vício, né? É escravo de alguma, não é uma pessoa livre, liberta, né? Então a liberdade também é bênçãos da obediência. O crescimento pessoal, você vai crescendo, você cresce no seu ministério, você cresce na sua área, como é que diz? Na sua área profissional, na sua carreira profissional, você cresce, crescimento pessoal, né? Proteção contra o perigo. Você vê todo mundo, né? É roubado, aí um rouba o celular, aí tem um outro que tem um carro roubado, ou tem uma empresa que acontece um rombo, né? E tudo. Aí você vê Deus protegendo, proteção contra o perigo, contra um acidente, né? Tá lá, a árvore caiu e poderia ter sido você e Deus. Não, meu ungido não. Aí o protegido de Deus passa e a árvore cai depois, pega outra pessoa, pega um que não está debaixo da bênção, né? Ou então Deus não deixa chegar, Deus não deixa sair de casa. Muitas vezes tem algo que você pensa que tem um impedimento para você sair de casa, muitas vezes é uma proteção, Deus está te protegendo. E aí você fala, o diabo está impedindo. Olha, cuidado, às vezes é o Senhor que não quer que você saia de casa, porque vai acontecer algo lá na frente. Uma árvore vai cair, um poste vai cair, né? Um carro desgovernado pode vir diante de você, né? Tudo isso, bênçãos da obediência. E a vida eterna, igreja. E a vida eterna. Porque se nós vivermos tudo isso aqui, prosperidade, saúde, vitória, fecundidade, santidade, satisfação pessoal, liberdade, crescimento pessoal, proteção, e não tivermos a vida eterna, não vale de nada. Não vale de nada. É tormento eterno. Eu prefiro a vida eterna. Nós preferimos a vida eterna. Amém, igreja? Falei daqui das bênçãos da obediência. Agora, maldições da desobediência. Maldições da desobediência. O resumo é doenças, derrotas nas batalhas, prejuízos, escassez, exílio, né? Muitas vezes somos igual o povo ali, né? O povo de Jerusalém foi exilado ali, né? Para a Babilônia. Tudo consequência da desobediência, né? Angústia, né? Transtornos espirituais, conflitos internos, emocionais, problemas interpessoais e desordem social. Tudo isso são maldições da desobediência. Vale a pena desobedecer? Só para ter alguns minutos de prazer, alguns dias de prazer? Não vale a pena. Não vale a pena, porque uma vez que a gente desobedece, escolhe desobedecer ao Senhor, nós vamos errar, nós vamos pecar, e as consequências, muitas demoram de sair, né? Muitas
permanecem para sempre. Tem consequência que permanece até o fim da vida da pessoa, né? Nós vemos aí as consequências, né, do erro de Sara e Abraão, né? Dois irmãos hoje que são inimigos. Israel, né, o povo de Israel, a descendência de Isaac, né, é inimiga até hoje. Olha essas consequências. Quantas décadas, né, sei lá, centenas de anos, né, que isso aconteceu, e as maldições até hoje acompanham, né? A descendência de Ismael, né, que era a serva de Abraão, né, deitou com a serva, teve Ismael, e aí agora ficou essas duas descendências aí. São os árabes, né? São os árabes que é descendente de Ismael, né? São inimigos de Israel até hoje, filhos do mesmo pai, porém está aí essa consequência, pé de guerra aí, ó, né? Então temos que tomar muito cuidado, amém, igreja? Essa é a mensagem de hoje, que nós possamos nos atentar à obediência ao Senhor. Vale muito mais obedecer do que sacrificar. Às vezes a gente desobedece aqui, fala, não, daqui eu faço um jejum, eu faço um sacrifício assim, eu faço... Igreja, nada substitui a obediência. Sacrifício nenhum substitui a obediência. Amém, igreja? Então não vamos fazer sacrifício de tolo, porque nós conseguimos enganar ao próximo, mas a Deus ninguém, de Deus não se zomba, e ninguém se escapa de Deus, amém? Vamos orar. A pastora Camila já está ali nos preparativos dos elementos para a Santa Ceia. Nós vamos estar orando, né, pedindo ao Senhor que nos ajude a ser mais comprometidos com o Senhor, que nós possamos nos voltar para Deus, né? Que nós possamos nos voltar para Deus e obedecer ao Senhor, ao pé da letra. Nós possamos nos esforçar, igreja. Se a gente não pegar isso ao pé da letra, a gente não consegue, porque mesmo pegando ao pé da letra, vai ter hora que a gente vai dar uma vacilada ali, mas se o Senhor vê que pelo menos você está se esforçando, o Senhor, Ele tolera, Ele ajuda, né? Então vamos pedir a Deus em oração, que Ele nos ajude a ser mais fiel ao Senhor, a ser mais obediente a Ele, e logo após nós vamos estar lendo a palavra de Deus, e vamos estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nós te louvamos, Pai, por esta palavra poderosa, esta palavra tremenda, Pai, o qual nos edificou, o qual nos exortou, Pai. Quantas vezes queremos viver na zona de conforto, quantas vezes, Pai, não queremos ser confrontados, meu Pai, não queremos, meu Pai, aleluia, nos comprometer com o Senhor, porque vai exigir, meu Pai, aleluia, muitas vezes vamos ter que deixar de agradar a nós mesmos para agradar o Senhor, e muitas vezes não queremos, Pai, queremos, aleluia, agradar a nós mesmos, queremos agradar até mesmo pessoas, Pai, mas não nos atentamos em agradar ao Senhor, não nos preocupamos, Pai, com aquilo que te agrada, não nos preocupamos, Pai, em saber do Senhor qual o desejo do teu coração, qual o desejo, meu Pai, do teu coração, para que nós possamos fazer e agradar o teu coração, meu Pai. Procuramos mais fazer os desejos da nossa própria carne, os desejos da nossa natureza humana, meu Pai, e com isso nós nos afastamos do Senhor, nós desobedecemos ao Senhor, e nós te pedimos perdão nessa noite, Pai. Nos perdoa, Pai, se nos afastamos do Senhor em algum momento, nos perdoa, ó Deus, aleluia, se desobedecemos a tua vontade, se saímos do centro da tua vontade, Pai, por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa da soberba, por causa, Senhor, aleluia, por causa, meu Pai, do rancor, por causa da amargura, meu Pai, por causa do ressentimento, e botamos a culpa no Senhor, meu Pai, aleluia, quando poderíamos colocar a culpa em nós mesmos, meu Pai, aleluia, louvado seja Deus, quando deveríamos olhar
olhar primeiro para o Senhor, Pai, olhar para o Senhor, ao invés de olhar para pessoas. Ó Pai querido, Pai amado, cura-nos, ó Pai, de todo o mal, e faz, Pai, com que o teu povo se volte chorando, se humilhando para o Senhor, e que o Senhor receba o teu povo, meu Pai, perdoe o teu povo, perdoa a tua igreja, e que hoje, Pai, nós possamos alinhar as nossas vidas contigo, nos voltar para o Senhor, e todas essas bênçãos, Pai, aleluia, venha nos acompanhar, a prosperidade, a saúde, a vitória sobre os nossos inimigos, a fecundidade, a satisfação pessoal, a liberdade, o crescimento pessoal, a proteção contra o perigo e a vida eterna. Nos acompanhe, meu Pai, que possamos viver todas essas promessas, Pai, em nossas vidas, e sermos felizes e plenos, meu Pai, viemos ter satisfação de vida no Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, igreja? Quem toma posse, levante a mão e diga assim: eu tomo posse em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, que se encontra, aleluia, glória a Deus, em 1 Coríntios, deixa eu tomar um pouco de água aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 29. A palavra de Deus que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Amém, igreja? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Então, assim como o Senhor partiu e deu graça pelo pão, pelos elementos, nós também, já está aqui o pão partido, e nós vamos dar graças ao Senhor por todos esses elementos. Vamos consagrar e abençoar para nós estarmos participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Você que está online também deixa aí o pão preparado e o suco de uva para você estar acompanhando a ministração e juntos participar conosco da Santa Ceia do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te apresentamos aqui, Pai, este pão, este suco de uva, nós consagramos a Ti, te damos graça, Pai, e nós abençoamos, Pai, repreende todo mal, quebra qualquer maldição, Senhor, e abençoa para que este pão e este suco de uva, Pai, possa simbolizar o corpo e o sangue do Senhor que foi partido, o corpo partido e o sangue derramado, meu Pai, aleluia, que nesse momento, Pai, nós abençoamos e consagramos todos esses elementos, Pai, para que nós possamos fazer parte do corpo, comer e beber, e fazer parte do corpo e do sangue do Senhor, Pai. Abençoamos e consagramos a Ti todos esses elementos e já te agradecemos no nome de Jesus. Pastora Camila, por favor, distribua os elementos. Enquanto isso, vamos ouvir o louvor, aleluia, alvo mais que a neve. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Você que está em casa, segure o seu pão
o seu suco de uva. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Todos pegaram os elementos. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Mais uma vez vamos ler aqui o versículo, a parte B do versículo 24, que diz assim: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Todos peguem o pão e comam o pão em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos ler aqui a parte B do versículo 25, que diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Todos bebam o cálice em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma santa ceia na tua presença, por mais um mês na sua presença, por iniciar mais um mês, Pai, debaixo da tua, aleluia, submissão, Senhor, pedindo a bênção, a graça, o fortalecimento, Senhor, do Senhor, renovando, Pai, tendo a graça, a honra de renovar a nossa aliança contigo mais um mês, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, que possamos estar fortalecidos, meu Pai, para enfrentar mais um mês na tua presença, que possamos vencer as lutas, as dificuldades, as provações, Pai, as nossas lutas diárias, que nós possamos ter força, Pai, para vencermos contigo, meu Pai. Com o Senhor na frente seremos mais fortes. Aleluia, louvado seja Deus. Muito obrigado, Pai, seja conosco, nos abençoa, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém? Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Quero já estar trazendo os avisos aqui, glórias a Deus. Na terça-feira temos o nosso culto de evangelismo online, onde nós vamos estar trazendo a continuidade da nossa série A Essência de Jesus. Irmãos, se programem para estar participando às 19 horas do culto online, culto de evangelismo online às 19 horas, tá bom, meus irmãos? Quarta-feira temos a palavra da quarta da bênção com a pastora Camila no canal do YouTube da pastora Camila Gomes às 19 horas, irmãos, se programem para ouvir a palavra poderosa da quarta da bênção aí com a pastora Camila Gomes. E no domingo temos o culto da família presencial e online às 19 horas, irmãos, não percam o culto de domingo, o primeiro culto da semana, para abençoar a sua semana, a sua família, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos estar dando a bênção apostólica no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra poderosa, por este culto maravilhoso, Pai, onde nós vamos estar saindo aqui, aleluia, comprometidos contigo, aliançados contigo, meu Pai, e vamos sair mais forte para a glória do nome do Senhor Jesus. Seja conosco, Pai, dá-nos uma noite de paz, dá-nos uma semana abençoada, um mês abençoado. Abençoa, Pai, a vida do nosso irmão Sérgio, que vai estar amanhã, está fazendo, se submetendo, meu Pai, a esse procedimento cirúrgico, Senhor, que seja uma bênção, que o Senhor ponha as tuas mãos, Pai, sobre ele, Pai, use as mãos dos médicos, usa, meu Pai, cada equipamento que for ser usado no teu filho, Pai, que o Senhor não deixe que venha dar nenhuma pane, que não venha ter nenhum alarme falso nos exames, que seja um sucesso para a glória do teu santo nome, e o teu filho em breve possa estar contando essa bênção aqui, Pai, cheio de vigor, cheio de saúde, para a glória do nome do Senhor Jesus, e que ele possa viver
ele possa viver longos dias na terra, Pai, fazendo a obra do Senhor, cumprindo o ID do Senhor, anunciando, meu Pai, o teu evangelho, aleluia, com poder, com graça, com unção, com vigor e com saúde, para a glória do teu santo nome, Pai. Seja conosco, seja com a tua igreja, seja com a nossa família, guarda os nossos filhos, a nossa casa, tudo que leva o nosso nome, nos dá uma semana abençoada, um mês abençoado, livra-nos do terror noturno, cura as enfermidades, liberta, restaura, transforma as famílias, as vidas, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendam suas mãos, receba a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Todos deem uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.